Bom dia a todos. Eu queria pedir, se puderem, botar o microfone por enquanto. A gente vai ter... vamos criar muitas oportunidades de diálogo e de conversa. Esse é o objetivo desse encontro, ou seja, não é uma palestra, mas é de fato um diálogo, um espaço para a gente conversar. Mas nesse primeiro momento eu peço que deixem o microfone no silencioso para que a gente não tenha tanta interferência. Mas eu queria primeiro dizer, dar as boas-vindas, né? Bom dia, obrigada a todos por estarem aqui. A gente gostaria primeiro também de apresentar a Escola F para aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez. A Escola F é um espaço de educação para as famílias empresárias. E aí, Rodrigo, beleza? Estão aqui hoje todos os sócios fundadores, Boris, Marcos, Boris Berenstein aqui, Marcos Ercovitch, Elane Cabral e Antônio Jorge. Não estou vendo Antônio Jorge aqui, mas vocês devem estar vendo, deve estar na outra tela. Então, estamos aqui nós 15, nossos fundadores. Temos aqui também vários parceiros que nos acompanham aí desde o começo da Escola EF, vários amigos também, familiares. Então, muito bem-vindos a todos. Né? A Escola EF vem passando por um processo de mudança, como todas as empresas especialmente nesse último ano, e estamos intensificando a nossa participação, nossa presença no ambiente digital. A partir de abril, a gente lança uma plataforma com trilhas 100% digitais, nativas digitais, ou seja, ao invés de funcionar como uma adaptação, que é esse diálogo, né, que começou no presencial e foi para o digital, a gente desenvolveu algumas trilhas que serão lançadas a partir de abril e vocês todos vão ter acesso a esse ambiente e logo mais a gente dá o caminho das pedras. O Diálogo ZEF, que é esse momento que a gente está aqui hoje, é um espaço para conhecer e para trocar informação, né? A gente faz esse evento mensalmente e, recentemente, a gente incluiu uma novidade nesse formato do diálogo, que é a família Jones, né? Quem participou do primeiro encontro deve se lembrar do episódio que a gente traz dessa família hipotética, que Boris sempre lembra e nos faz lembrar que qualquer coincidência com uma família que vocês conhecem, qualquer similaridade é mera coincidência. Então, essa família é uma família hipotética que nos ajuda a conversar sobre os assuntos mais difíceis. Então, a família Jones vem aqui compartilhar com a gente situações que têm alguma complexidade para resolver ou para endereçar. Então, a primeira conversa da gente foi sobre rivalidade e disputa de poder, né? E hoje a gente está falando sobre sucessão e o medo de ser esquecido. Então, a gente vai começar o dia apresentando para vocês este episódio e seguiremos aí num debate, num diálogo. Hoje a gente tem uma novidade no Diálogo ZEF, estamos sendo patrocinados pelo Credit Suisse, teremos aí a participação do Yuri Andrei também como especialista, que vai contribuir ao final do debate. Estamos muito felizes aí em começar esse relacionamento com o banco, encontramos aí muitas afinidades, né, em relação à forma de abordar a questão das empresas familiares, das famílias empresárias, o dia de hoje eu espero que o começo de uma parceria aí. Com certeza, Mariana. Então, vamos lá. O que é que a gente tem programado para o dia de hoje? A gente tem a apresentação, né, da família Jones e do caso. Então, o nosso episódio 2 da família Jones, a gente vai apresentar. E depois vocês vão ser divididos. Vocês vão, não sei se vocês já participaram de algum evento por Zoom, em que vocês são divididos, né, que o grupo é dividido em subgrupos.
Então, a gente vai para grupos menores para debater o caso, né? Debater o episódio, né? O que é que nos mobiliza, o que é que chama a atenção, enfim. Vamos debater um pouco em subgrupos. É uma oportunidade também de vocês conversarem com as pessoas de forma mais direta, fazer um pouco até de network, conhecer uns aos outros, trocar ideias, trocar experiências. E depois a gente volta para a plenária e tenta captar os principais temas que foram discutidos nesses subgrupos. E terminamos o dia com uma fala, né, a partir dos temas que surgirem, de Pedro Ivo Moura, que está aqui também com a gente, Hector Lizondo e Yuri André. Então, é essa a agenda do nosso dia. Tá ok? Então, vamos lá. Então, vamos começar. Aí então, agora a gente vai apresentar, primeiro para quem não conhece ainda, uma rápida apresentação da família Jones. Quem é essa família? Essa ficção criada pela Escola F. Pedro, por favor. Pedro e Vitória Jones abriram uma pequena empresa de embalagens no mesmo ano em que tiveram seu primeiro filho, Pedro Júnior. Um ano depois de dedicação intensa, os Jones cresciam, não só como uma empresa promissora, mas como família mesmo, com a chegada de uma menina, Maria. Parceiros incondicionais, Pedro e Vitória começaram lidando com o negócio de uma maneira informal e intuitiva. Afinal, tinham 2 crianças pequenas em casa e uma equação complexa de muito trabalho e pouco pessoal na empresa. Pedro passava a maior parte do tempo fora de casa, às vezes levando o pequeno Pedro Júnior com ele. Logo contrataram Benjamin, velho amigo da família, para ajudar no controle financeiro do negócio. Alguns anos depois, Vitória saiu da empresa para tocar sua própria carreira e poupar o casamento dos atritos dos negócios. Tiveram mais uma filha, Rita. Ao contrário dos irmãos, Rita nunca se interessou pelos negócios da família. Hoje, 50 anos depois daquele início desafiador, Pedro e Vitória se veem constantemente rodeados de desafios. O mais assustador sendo, provavelmente, estarem abertos a constantes reinícios. Muito bem, então a gente tem aí a família Jones, e aí agora a gente vai apresentar o que a gente está chamando de episódio 2, porque o episódio 1 foi apresentado no Diálogos F passado, que tratou de disputa, competição, disputa de poder e competição, mas no episódio 2 de hoje, a gente vai tratar da sucessão e do medo de ser esquecido. E aí a gente vai ter agora a apresentação da cena do episódio 2, o que é que está em jogo. A gente queria que vocês ficassem observando o que é que está em jogo nessa cena. E na segunda parte do vídeo vai ter uma espécie de confessionário, onde as pessoas, os personagens da cena vão confessar para a gente o que é que sentiram naquele momento, ou o que estão sentindo neste momento. Então, a gente queria que vocês prestassem atenção, porque é sobre isso que a gente vai refletir, é sobre o que a família está passando e sobre o que os personagens estão passando. Vamos lá, Pedro? Nosso assistente também é Pedro, então são muitos Pedros aqui. Maria fala com a mãe ao telefone enquanto vê pela janela de vidro da sala seu pai, Pedro Jones, chegar pelos corredores da empresa. Pedro Júnior está sentado em uma poltrona, mexendo involuntariamente a perna, ansioso. Mãe, você não devia ter deixado ele vir. Você acha que ele me escuta? Pedro Jones entra na sala. Bom dia. Maria desliga e vai em direção ao pai para um abraço. Parece que viram um fantasma. Você sabe que a gente dava conta das reuniões de hoje sem você, pai. Eu sei disso muito bem, há muito tempo. Não quero que vocês percebam, assim não me dão mais espaço para nada, né?
E vou ficar em casa fazendo o quê? Jogando paciência? Papai, o senhor sabe que não é isso. O médico pediu 1 dia de cama em repouso. 1 dia só. Não ia dar nem tempo de procurar o baralho. Sim, e é isso que a morte gosta mesmo, de levar quem tá deitado, que é mais fácil. Você que tem MBA e não sei o que mais, devia saber fazer a conta de quanta gente morre deitada e quanta gente morre nas outras posições. Os filhos dão de ombros. A gente pode se organizar para esses momentos, demarcar os espaços melhor e já falar logo em como vai funcionar essas... Pedro, liga pro Carlos e pede para cancelar a reunião com o comercial, viu? Mas a gente tinha decidido com o conselho que ia... Pedro Jones olha para o filho, imperativo. O conselho sou eu, como diria um rei francês daqueles. Os irmãos se entreolham. Ah, tá curado mesmo, com uma arrogância profunda e uma memória meio rasa de história. Não tem MBA que te ensine, minha filha, que tem coisa que a gente faz com o coração. Bom, seria melhor fazer com ele funcionando 100% nesse caso, não? O pai senta na sua cadeira, irritado, ignorando os filhos completamente, e começa o seu dia. Eu tentei manter ele em casa hoje de manhã, mas parecia que eu estava matando ele. Ficou pálido e tudo. Aí mandei ir. Fazer o quê? Eu me preocupo não só com as coisas de saúde, mas com essa maneira de ver a vida mesmo. É como se o Pedro não existisse mais sem a empresa. E claro que nem sempre foi assim. Quantas vezes a gente não se distraiu nesses 50 anos, sendo só a gente mesmo, dançando uma música, fazendo um almoço, brincando com os meninos, mas tem sido cada vez mais raro. Eu sinto muita falta dessa parte. Ele não gosta de falar em sucessão. Toda vez que eu puxo esse assunto, ele corta. Toda vez. É horrível. Porque se ele não gosta de falar em sucessão, vou te contar um segredo. Eu tenho pavor mesmo. Mas por isso queria tanto que a gente falasse logo nisso. Assim resolvia e tirava da cabeça assunto de doença e dos meus pais envelhecendo. E eu podia pensar em outra coisa. A gente devia ter um esquema já montado, um plano para o futuro. Senão, o que eu fico sentindo lá dentro é que o futuro é uma incógnita completa, e que não tem nada mesmo para me ajudar a manter o foco e a tranquilidade nessas horas. Tem hora que tudo que eu queria na vida era ser uma pessoa com quem meu pai pudesse contar. Claro que é chato sentir que ele não me dá espaço na empresa, né? Essa coisa da sucessão mesmo. Não confia no meu trabalho? Mas nem na vida real, no dia a dia. Eu queria que ele se aproximasse, que confiasse, sabe? Que me dissesse: hoje eu não tô bem, meu filho. Você me ajuda? Ele é meu pai. Eu queria dar um abraço nele e dizer: vai dar tudo certo. Mas a verdade é que quando ele esconde o que sente, eu me sinto, sei lá, inseguro e com medo. Ah, desculpa. Eu não queria ter dito isso. Mas eu tô com medo. Eu não sei mais o que dizer. Eu não estava me sentindo muito bem hoje. Mas a vida é assim mesmo, né? Vou parar tudo por causa de cada susto. Até porque depois dos 70, a vida é basicamente um monte de susto, um colado no outro. Mas cheguei na sala fazendo piada, porque sei que eles não querem ouvir que eu me senti mal. E nem eu gosto de falar. Senão começa a querer poupar você de assunto difícil. E aí o próximo passo é esquecer de consultar você sobre o assunto difícil. Depois sobre assunto fácil também, por aí vai. Então se eu acho que estou bem para ir trabalhar, porque estou. Até porque se eles não tiverem um exemplo de força, vão ser o quê na vida? Sempre lembrando que qualquer semelhança é mera coincidência, hein? E aí, gente, essa situação, lembra vocês de alguma coisa? Alguém já viu algo parecido? Gerou algum tipo de identificação? Ou isso não acontece?
Belo vídeo, belo roteiro, espetacular. Eu acho que cobre, no mínimo, 70% das situações, das sucessões. Eu ri bastante nesse negócio aí, porque eu imagino... O meu deve estar muito parecido. Eu sou aquele pai chato que construiu e continua querendo meter o bedelho lá. Acho que eu estou arranjando outras coisas aqui. Acho que eu vou ser pastor, vou botar uma igreja. Igreja poucos pequenos negócios, pequenas igrejas, grandes negócios, coisa assim. Sair dessa história aí. Mas eu me identifiquei bastante, muito mesmo. Acho que meus filhos, também com meus são 4, então dá para reclamar muito. Muito interessante o vídeo. Parabéns, beleza. Muito Parece obrigada. uma história muito parecida com a realidade. Muito obrigada pelo seu depoimento. Muito bom. Mais alguém quer fazer um breve comentário antes da gente passar para os grupos? Então vamos lá, né, Lani? Vamos lá. Não sei se vocês já experimentaram esse recurso do Zoom, mas nós seremos abduzidos por um pequeno grupo. Então, é o seguinte, você só precisa colocar, só aceitar, então não precisa, a gente não vai fazer nada, apenas vai ter você precisa apertar um botão aceitando que vai ser transferido para um pequeno grupo. Nesse pequeno grupo vai ter sempre um representante ou da Escola F ou do Credit Suisse funcionando como um facilitador. Então, a ideia é de que a gente tenha uma oportunidade de discutir esse episódio, né? Ou seja, o que é que você observou, que temas estão presentes ali. Então, a gente vai começar uma discussão sobre o que é que a que esse episódio remete, né? Quais são as nossas primeiras reações a ele. E aí vocês terão uma oportunidade de começar se apresentando rapidamente. A gente faz essa discussão. Quanto tempo a gente tem, Alane? 15 minutos. 15 minutos. Estava tão bom o papo. Dá vontade de continuar o papo, né? É ruim ter que interromper, né? Estava muito bom também. Mas foram 15 minutos mesmo? Exatamente 15 minutos. Agora, a gente encontrou a solução, voltamos. É o subjetivismo do tempo. Roubaram o tempo aí. Passou muito rápido. Agora, uma pergunta, pessoal. Vocês veem a mensagem que eu mando? Faltam 5 minutos, falta 1 minuto? Claro. Sim. A gente vê, mas ignora. A gente ignora. O negacionismo também está presente na negação da passagem do tempo nos grupos. A gente ainda vai descobrir o jeito de tirar esse seu poder. Aguente só. Aguente. Tá bom. E aí, como foi essa conversa? Quem gostaria? A gente tem agora um tempo para a gente conversar um pouco sobre as conversas dos grupos. Como foi? Quais foram as principais reflexões, insights, impactos em cada um? Quem gostaria de falar? Elaine, eu vou falar. Oi, Cessa. Sobre o nosso grupo, foi interessante, que eu acho que nós gastamos os 15 minutos meio que nos apresentando. E, na verdade, discutimos pouco sobre o assunto em si, no sentido... Quer dizer, cada um mostrou, e foi um grupo que está sendo interessante, porque tem diversas pessoas. Eu fazendo parte de uma empresa, de uma família empresária, tem a Valéria, uma psicóloga, que eu achei muito interessante, o Pedro, que trabalha numa empresa há 38 anos como um membro, mas não faz parte da família. Então, assim, no fim, nós nos estendemos, mas não de uma maneira objetiva, talvez, de nos dirigirmos ao caso em si. Mas isso também é muito válido, né? Diga, Mariana. Eu acho que um dos objetivos desse nosso encontro também é promover esse momento de intimidade, de poder conversar um pouco, de conhecer os outros, né? E, às vezes, na forma de se apresentar, você já está discutindo o tema também, né? Como aquele tema lhe afeta, por que você está ali. Quem mais gostaria de... Posso falar um pouquinho também? Eu compartilho um pouco... Eu compartilho
um pouco o que a Seca falou, que a gente acaba se apresentando um pouco e gastou, acho que um pouquinho mais de tempo nisso, por isso que eu acho que eu me perdi também no tempo. Eu achei que 15 minutos fosse passar mais longo do que de fato passaram. Mas, assim, eu acho que uma coisa que foi muito incomum do que as pessoas do meu grupo falaram é a relação interpessoal, né? Então, como tratar essa relação interpessoal? Como é que você, talvez, afastar a relação afetiva no grupo das famílias, né? Até um relato de uma das participantes, que era a Maria Fernanda, que ela falou que está passando já, é uma empresa do Grupo do Sul, que está passando já para a 3ª geração. Então, como eles tratam, eles vestem o chapéu, mesmo às vezes ela conversando com o primo, né? Ela trata o primo como a pessoa André, né? Ela falou, não o primo André. Então, como é importante você vestir o chapéu naquele momento de empresário e não de família. Então, acho que a gente falou muito da relação interpessoal. O Ageu fez algumas considerações super bacanas sobre o assunto, que eu acho que foi muito, muito rico nesse aspecto. Eu ia trazer aqui, eu ia pontuar alguns tópicos aqui que surgiram no grupo onde eu estava e convidar Maria Eduarda, Marisa, Amedeu, Dr. Francisco, Renata, que estavam lá, até para complementar. Eu só vou trazer os títulos, né? Mas a gente falou um pouquinho da dificuldade de tratar o tema, que é o que perpassa todo aquele filme inicial, a questão de associar o processo de sucessão ao evento morte, né? E a oportunidade de, para usar a palavra da moda, ressignificar isso como, na verdade, o início de um novo ciclo ou a continuidade, a importância de ter um novo projeto para o sucedido, a insegurança sobre o futuro, que não tratar desse tema de maneira organizada e estruturada causa para a família e principalmente para o negócio, né? Ninguém sabe o que decide, qual é o que está à frente. A empresa aí aparecendo como quase uma garantia de vida aí, ou de propósito para o sucedido que não consegue se organizar nesse sentido, e o importante papel do cônjuge, né? Do fundador ou fundadora, que é um papel difícil de alocar, mas que tem uma relevância grande. Esses foram os tópicos do que a gente conversou. Aí, por favor, Maria Eduarda, Marisa, Amedeu, Renata, Dr. Francisco, que quiserem complementar. O que para mim surgiu, pela primeira vez eu estou participando de um evento desse, mas agora o que me surgiu foi realmente a importância da gente se preparar para a sucessão, né? Não ser tomada de surpresa, realmente esse preparo parece que ajuda, mas e mesmo se preparando, organizando, as questões dos relacionamentos, questões psicológicas acabam aparecendo no dia a dia da empresa mesmo. Por mais preparo que haja, isto facilita, mas as questões de rivalidade e uma série de coisas acabam realmente acontecendo e vão ter que ser lidadas, eu acho que no dia a dia mesmo. Perfeito. Falar? Quem tá falando? Lenita. Lenita, sim, Lenita, vamos lá. Então, achei interessante que houve, se o grupo me permite, se concordam, uma certa sincronicidade. Começou o Hector, o Beto, a Helena, eu acho que a gente colocou, basicamente, a questão da valorização das gerações que construíram o negócio. Se eu puder resumir, é a cultura, ou seja, as novas gerações, às vezes, desqualificam o que foi construído no passado, e isso é muito importante, definir muito claramente a governança, sem desqualificar quem construiu, o que foi construído nessa transição do novo, né? Se eu puder resumir, não desqualificar a cultura e o que foi feito e o que tem a ser feito. Em resumo, se o grupo puder, mas eu acho que houve uma sincronicidade muito interessante que o Beto, a Helena, o Hector comentaram, eu acho que isso foi importante.
nós complementamos o que dice Lenita, pensando de que o contexto de cada geração foi diferente. A realidade que cada deles vivia era diferente. Então, logicamente, o que vive a segunda ou a terceira geração são estímulos muito diferentes que os que vive a primeira. Então, de aí pode surgir uma crítica ao outro pensando no tempo atual, en lugar de poder pensar de que cada tem que se adecuar ao contexto no qual vive, não é? Essa foi uma conclusão importante. Mas o que surge, como diz Lenita, é o agradecimento e o reconhecimento entre as gerações, que é um fator importantíssimo de uma maneira indirecta para contribuir com essa despedida do fundador com um sentido de agradecimento e não com um sentido de, por fim, ele saiu, não é? Muito bem, eu acho que o Otávio está querendo falar. Otávio está pedindo para falar, Otávio. Não, é o seguinte, eu só queria falar uma coisa que eu achei muito interessante, traçando um paralelo. Eu acho que a dinâmica do nosso subgrupozinho ali, o Peru, a Keila, a Gabriela, a Helena e a Daniela, a gente, o que eu achei muito rico, e eu acho que é importante em qualquer processo desse, né? A vivência do processo. Então, assim, o nosso subgrupo lá, a gente se apresentou rapidamente, depois cada um deu a sua opinião sobre o caso, né, como a Gabriela provocou com as perguntas. E o que foi muito legal? Cada um trouxe um ponto de vista diferente, e essa contribuição diferente, então, por exemplo, a Daniela ela falou uma questão lá da formação do MBA, né, que o pai, em vários momentos, ele citou que a filha tinha MBA e tal. Quer dizer, não que ele valorizasse isso, porque ele é muito mais pragmático e construiu a empresa pela experiência. A filha já é pelo conhecimento, foi no estudo. O Pedro Júnior lá, ele no vídeo, ele fala muito a questão dele da insegurança. Pô, mas o pai precisa confiar na gente está aqui, a gente pode tocar sozinho, fica em casa, vai cuidar da saúde e tal. O pai, por outro lado, o Pedro, no vídeo, né, ele até comentou, ele falou, pô, é lógico que eu tenho que vir aqui, eu tenho que mostrar que eu sou forte, porque senão como é que eles vão crescer sem um modelo do que é a força para fazer a coisa? O resumo da obra, e daí a própria a Helena também comentou isso, acho que a Keila e o Teru também falaram a dificuldade depois do pai, da gente arranjar um papel, um lugar para ele, né, para a gente não esquecer, que é o título do evento aqui, né? Ele não ser esquecido, o legado dele. Então, arranjar um papel, uma coisa para ele fazer. A Helena falou dele, vai viajar. Acho que a Gabriela não, a Keila até falou, não, botar ele no conselho, a Daniela também falou isso. O que eu quero dizer com isso tudo? É que, assim, se a gente pratica um pouco da empatia, de se colocar no lugar do outro, e eu acho que o que a gente viveu no nosso subgrupo foi um pouco isso. As opiniões diferentes, a gente vendo como há várias soluções, mas desde que a gente perceba a necessidade do outro. Então, assim, por que o pai veio aqui, cancelou a reunião do comercial, né, estragou o que a gente ia fazer, os 2 filhos lá tocando a empresa e o pai cancelou a reunião do comercial. Por outro lado, olha a visão do pai. Pô, estou me sentindo esquecido, estou me deixando em casa lá, vou morrer deitado, né, a posição que ele falou. Então, assim, se a gente olhar o papel de cada um e o dever de cada um, a importância da diversidade de opiniões e o respeito, o entendimento do valor que o MBA tem, o valor que a construção pragmática, tática da coisa feita, e por aí vai. Então, eu só queria trazer isso que eu estava observando no nosso subgrupo, que eu acho que vale para a vida real. Né? Então, é isso aí. Obrigado. Muito bom, Otávio. Foi ótimo também relembrar os pontos fortes aí do episódio. Eu ia até sugerir, Aloísio, se você não quer trazer um resumo da discussão no nosso grupo. Ok. Eu fiz algumas anotações sobre a apresentação do episódio, destaquei até que é natural que ele seja um pouco caricatural. Ele precisa acentuar aqueles pontos mais frequentes e até mais viciados. E, do outro lado, aquela sucessão completamente prevista, e eu acho que nós fomos brindados com a participação da Mary no grupo, e que ela testemunha aí o nosso, usando a expressão antiga, baluarte, ou nova benchmark do processo de sucessão, que é o nosso Boris Berenstein, né? Então, nós temos uma sucessão planejada, desejada, e temos, do outro lado, a caricatura de algo que eu salientei, parece querer passar a decisão para o tempo ou para a saúde, ao invés da decisão consciente. Um novo aspecto que eu gostaria de salientar, que não foi discutido no grupo, está ligado à vocação. Eu trago um pouco do meu exemplo, sem querer expor ninguém, mas eu estou num grupo agropecuário que as sucessoras, por herança, que são 3 filhas, uma é fonoaudióloga, outra é psicóloga, e aí já se pode imaginar
como fazer a sucessão de um grupo agropecuário. E lá com o Boris, com toda a previsibilidade, com todo o planejamento, a Mary ainda falou de decisões tardias por estudo da medicina. Então, certamente, as vocações podem gerar facilidade. Acho que conflitos pessoais existem. Eu poderia simplificar numa coisa só. Sucessão é fácil, quem complica são as pessoas, né? Então, dito isso, tudo pode acontecer. Eu gostaria de... Desculpe, Mariana. Pode falar aí. No nosso grupo apareceu um personagem diferente, que não estava na história, mas que é importantíssimo, que é justamente os colaboradores da empresa, né? O Pedro, ele, como executivo de um grupo familiar, ele trouxe um relato muito interessante sobre essa passagem de bastão e como muitas vezes os colaboradores também ficam ansiosos e ficam na incerteza do que vai acontecer entre respeitar, né, todos os princípios e valores que o fundador trouxe e também acolher a próxima geração, né? Então, como ele mesmo falou, né, um player importantíssimo que leva a empresa para frente, que também acaba se vendo no meio do conflito também, né? Antônio já sugeriu aqui que Alex Altimari falasse um pouco sobre a conversa de vocês no pequeno grupo. Bom dia a todos. Antes, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Alex, sou sócio da Gomes Altimari Advogados. Fui convidado para participar pelo Dr. Colucci, que é um psicanalista do interior de São Paulo e que é amigo do Hector Lindoso. E quero já registrar que eu não conhecia a Escola F, estou encantado. Vocês, organizadores, a consultoria, o consultor Marcos, estão de parabéns aí pela organização. É incrível. Bom, o nosso grupo, nós ficamos em 4 pessoas, eu, o Deusmar, o senhor Antônio Jorge e a Roberta Lima. E foi muito prazeroso porque, ao contrário de alguns grupos, o senhor Deusmar enriqueceu o assunto. E, resumidamente, eu trago 2 tópicos aqui que nós tratamos. Inclusive, um tópico foi objeto da pergunta da Roberta Lima e o outro foi a minha pergunta. E, coincidentemente, eu ia perguntar o que a Roberta perguntou. O que nós perguntamos, e o senhor Deusmar deixou muito claro para nós, é com relação se ele tinha outra atividade após o processo sucessório ter finalizado. E deu para perceber que ele é um homem muito ativo, é muito gostoso ouvir a história dele. E mesmo ele tendo inúmeras outras atividades, ele sente ainda aquela vontade de estar lá no dia a dia e estar junto nas atividades. E a pergunta que eu fiz foi no sentido se ele que deu início ou se ele se preparou para a sucessão. Porque eu tenho a impressão, nosso escritório faz esse trabalho também na área jurídica e contamos com consultores, mas a gente tem a impressão que quando o líder, né, que vai ser sucedido, e ele se prepara ou ele dá início, as coisas correm melhor. E a resposta do seu Deusmar foi muito gostosa. Ele falou assim, mesmo eu preparado ou tendo começado com a sucessão, chega uma hora que você fala, olha para trás e fala assim, por que eu dei início a isso, né? Então, foi muito interessante, foi muito gostoso. Em resumo, foram esses 2 tópicos que nós tratamos, e eu só quero contribuir aqui com relação à última fala sobre a questão da vocação. No campo jurídico, a gente enxerga uma coisa muito clara, a diferença entre o herdeiro e o sucessor. Nem todo herdeiro vai ser sucessor. Mesmo que o herdeiro tenha, talvez, MBA ou coisa do tipo, às vezes ele não tem o preparo para ser o sucessor dos negócios, e aí sim ele caminha para o seu conselho e não para o lado operacional. Enfim, era essa a contribuição do nosso grupo. Agradeço muito pelo convite e parabenizo a todos os organizadores, mais uma vez, por essa oportunidade e por esse evento. Obrigado. Se eu puder pegar carona na fala do Alex, eu peço desculpas porque aqui no condomínio que eu estou tem uma barulheira de um jardim que está sendo feito que a gente não controla. Então, desculpa se tiver muito ruído. Mas eu tive a chance de estar no grupo do, justamente, né, Dr. Colucci, Alfredo Colucci, do Luiz Felipe, da Regina Colucci, da Terezinha,
Correia e da Ana Cristina, que eu não consegui anotar o sobrenome, ela me desculpa por isso. E eu gostaria de complementar um aspecto que me parece que combina com o que o Alex estava dizendo, que o Dr. Colucci, né, amplia a ideia de pensar a sucessão com uma palavra que me parece muito preciosa, que é a da transmissão. Com isso, o que ele quer dizer? Ou talvez ele possa me ajudar a complementar aquilo que eu captei. Que muito além de uma empresa, né, e de um patrimônio, é necessário ampliar um vértice que considera muitas outras coisas que estão em jogo na passagem de um legado de uma geração para outra. Então, essa eu acho uma contribuição vital para a gente pensar esse tema. O grupo realmente também não se ateve ao episódio especificamente, mas certamente as mobilizações que apareceram foram inspiradas por isso. Eu também parabenizo a Escola F pela criatividade, pelo poder de síntese, pela criatividade desse recurso que tanto nos ajuda a ter essas conversas. Queria dizer também que eu fiquei gratamente feliz em ouvir depoimentos, né, da Ana Cristina, da Terezinha também, eu peguei um pouquinho no final, mas sei que era disso que ela estava falando, porque eu pude ouvir, que há toda uma preocupação já de membros relativamente jovens, né, que estão na ativa e que se veem com muitas condições de não pensarem sobre isso, tem tudo para não precisar pensar sobre isso, mas tendo uma consciência de se permitir, por mais difícil que seja, encaminhar esse tema, tendo em vista que isso demora, né? E se dando a chance de construir isso num processo lento, gradual e de longo prazo mesmo, né? Então, realmente me parece que são vários depoimentos de empresas que estrategicamente estão muito comprometidas em pensar nesse desafio desde já. A gente está numa difícil missão aqui de ficar controlando o tempo. Eu acho que eu me coloco um pouco... o que é que isso significa, né, nessa discussão, né? O tempo que passou rápido demais nos grupos, né? É o tempo que passa rápido demais e chega a hora de fazer a sucessão. É o tempo que a gente não se dá conta, né? Então, aqui a gente fica, eu e a Lani, tendo que ficar bastante consciente do tempo, da passagem do tempo. Então, seria ótimo poder continuar ouvindo esse grande grupo, mas a gente tem 3 convidados que podem também nos ajudar a terminar essa discussão, que eu acho que não termina aqui, certamente, ela só começa, mas acho que a gente tem a oportunidade de ouvir a fala de Pedro Ivo primeiro, depois de Hector Lizondo e depois de Uri Andrei. E acho que encerrar esse dia, né, essa manhã, com mais questionamentos, provavelmente, né? Então, vamos lá. Eu acho que vamos ouvir um pouco, começar por Pedro Ivo. Pedro Ivo, que é conselheiro, né, da Baterias Moura e conselheiro da Viane Moura Construções, né, e que passou nas 2 situações por experiência de sucessão. Perfeito. Bom dia a todos. Vou conversar um pouquinho da minha história aqui. Bom, como Elane já falou, eu sou conselheiro da Moura e também sou membro da família, eu sou 2ª geração da família. A primeira sucessão que eu passei foi uma sucessão na direção da Moura, onde eu fui diretor aí alguns anos, perto de 20 anos, e optei por fazer um voo solo. A primeira experiência foi assim, um período em que as coisas não funcionaram bem, e eu experimentei uma fase, digamos assim, que eu posso ver de 2 formas: difícil ou como consequência de aprendizado acelerado pela dificuldade que na vida nos traz a oportunidade de aprender bastante a dificuldade. Depois, nesse período, há 18 anos atrás, eu fundei uma empresa no meu próprio núcleo, e empresa essa que eu trabalhei como fundador, e aqui houve uma coisa, assim, eu vou trazer, assim, o tema da conversa é sucessão e medo de ser
esquecido, né? E foi interessante, porque as meninas, Elane, Mariana e Jorge, tinham me convidado para participar aqui, e aí, quando começou o filme, aí Pedro estava lá contando a história lá do episódio, aí eu disse, oi, será que eu fui esquecido e eu não vou participar desse evento? Então, já pude experimentar aí, na pele, hoje mesmo, o medo de ser esquecido aí. Aí eu digo, então, o Pedro é outro, eu pensei que era eu e é outro Pedro, né? Então, foi muito interessante. Isso me trouxe a reflexão de que as nossas emoções não estão separadas de nós. Muito se diz assim, deixe sua emoção fora. Eu acho que isso digamos, é uma coisa pensada, imaginada, mas não é possível, porque para onde nós formos, a nossa consciência, nossas partes internas vão junto conosco. Mas eu vou falar um pouco, então, do processo na Via em Moura, que é a empresa que eu fundei, né? Houve, assim, vou fazer um ponto com a Moura. Na Moura, o nosso acordo é de que o gestor, familiar ou não, ele deixa a gestão aos 65 anos de idade. Eu tenho agora 62, mas aí, olhando para esse acordo, eu, com o apoio da Ágia, Elane, Jorge, eu comecei a desenhar, há 5 anos atrás, quando eu tinha 57, eu comecei a desenhar minha própria sucessão. E o que me motivou a antecipar, digamos assim, a minha própria sucessão, o planejamento e a ação, foi a ideia de que um processo de sucessão ele pode ser bem-sucedido ou não, né? E a gente não sabe como é que vai ser. Só o futuro é que diz, né? Então, quando a gente começou, quando começamos primeiro assim, Elane, você me ajuda aí no tempo, né? Diga lá. Não, no tempo aqui. 2016, 2017. Não, estou me referindo ao tempo aqui na apresentação. Certo, tudo bem, faltam 7 minutos. Ok, beleza. Bom, então, aí nós demos os primeiros passos no planejamento e aí, de cara, aconteceu uma coisa muito comum, que foi assim, nós tivemos uma conversa com o apoio da consultoria, e aí, com as minhas filhas, e aí eu viajei. Quando voltei, aí, retomando as conversas, aí uma das filhas lembrou, você disse que vai fazer a sucessão. Aí eu falei isso? Né? Então, já estava assim, aquele coisa bem como a gente vai, planeja, e depois o medo, ou sei lá o que for, faz a gente até esquecer o que combinou, né? Ela disse, não, você falou sim. Aí eu disse, tá bom, então se eu falei, vamos em frente, eu vou fazer minha própria sucessão. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa, né? Eu fiz a sucessão para um triunvirato, nós promovemos 3 diretores aqui da empresa que não são familiares para, digamos, fazer o papel de CEO, com uma gestão compartilhada entre os 3 diretores. E aí eu, dentro do processo, fiz minha mudança física para outra sala, saí do escritório principal da empresa, mas não fui para muito longe. Esse foi um cuidado, digamos, saí em alguma medida, mas não saí demais, né? Tem um amigo nosso que chama assim, a distância certa. Nem eu estou lá totalmente dentro, mas nem estou tão longe. E aconteceu uma coisa muito curiosa, como eu estava dizendo, é que os 3 garotos, digamos assim, para quem passei a sessão, eles tinham na faixa aí de 33 entre 33 entre 30 e 35 anos, por aí assim, a idade média deles. E eu vim aqui para o meu outro lado da sala, fiquei um pouquinho ansioso, né? Mas sempre tendo no meu radar
fazer coisas de impacto social, né? E fui me ocupando, mas lá no fundo eu ficava com a vontade que eles me procurassem bem mais, né? E até, sei lá, torcendo assim, será que ele não vai dar errado e eu vou ter que ser chamado, interferir? E o tempo passava e as coisas não davam errado, né? Para minha alegria e tristeza ao mesmo tempo. Porque, por um lado, é claro que a gente quer que a empresa vá bem, mas o lado que quer ser convidado para, digamos assim, compartilhar toda a minha experiência e tal, não acontecia, né? Os meninos lá tocando, cara, a empresa ficou até melhor do que quando estava tocada por mim, e me custou alguns momentos de insônia, né? Com essa não chamada, digamos assim. Então, a sucessão realmente é uma das coisas que eu gostei muito nessa antecipação, foi a possibilidade de estar junto, estar disponível, mas, felizmente, eu fui e tenho sido relativamente pouco acionado, o que traz para mim também a sensação de, além de ser empreendedor, eu consegui, com a ajuda de outras pessoas, da consultoria, dos familiares, das minhas filhas e dos próprios gestores, fazer uma sucessão bem feita. Uma das filhas me disse assim, poxa, pai, eu tenho muito medo que você, digamos assim, numa morte repentina, prematura, o que é que a gente vai fazer? Eu vou ter que recorrer aos meus filhos, aos meus tios e tal. E hoje, depois de uns anos, eu perguntei para ela, filha, aquele medo que você tinha da empresa cair no seu colo, como é que está agora? Eu disse, não, eu acho que está bem, a gente montou uma governança arrumada, a empresa não depende de você no dia a dia, está indo bem, eu me sinto bem segura como acionista. Então, isso, eu diria assim, que coroou a minha felicidade, né? De ter conduzido, além de ter sido, como falei, um membro de segunda geração, ter recebido do meu pai, ter feito o meu melhor, ter fundado uma empresa, ter passado para outros, e saber que as minhas filhas, que não trabalham na empresa, estão se sentindo seguras como acionistas, é muito gratificante. E aí agora está me dando tempo para eu pensar na nova empresa que eu vou fundar, né? E ainda teve um ponto que é muito comum. No dia que, inclusive, no dia aqui da sucessão, convidamos Boris, fizemos um pequeno evento, minha esposa veio também, eu falei assim, agora eu vou fazer a sucessão, vou ficar com mais tempo para viajar, tal, não sei o quê. E ela só olhando ali e tal, aí parece que ela acreditou. Mas não demorou muito e eu continuei trabalhando igualmente como eu sempre trabalhava. Então, e aí um dia passou, ela disse, você disse que ia trabalhar menos? Eu disse, mas acho que eu não vou, não, eu vou continuar trabalhando igualmente. Então, pessoal, acho que um resumo assim, a gente é desafiado aqui pelo tempo, né? Mas espero ter sido útil de alguma forma para vocês e, enfim, acho que o de mais importante que eu podia compartilhar aqui nesse momento é isso, tá? Muito obrigada. É sempre um prazer ouvir a sua franqueza, a sua espontaneidade. Acho que é isso que a gente precisa trazer para esses debates, né, Lani? Isso, eu gosto muito da forma como você consegue reconhecer a ambivalência que está nesse processo, a vontade que dê certo, mas a vontade também que dê errado para você continuar sendo útil ali. Tem uma transição a ser feita. Eu acho que você dá esse depoimento que você passou por isso e agora você está usufruindo do benefício de ter conseguido passar por isso, e que aí, quando eu falei 2016, 2017, foi exatamente aí os últimos 5 anos dedicado a isso, quer dizer, não é um processo, não está concluído, e não é um processo rápido. Então, eu acho que esse seu depoimento ele é muito vivo nesse sentido, e mais uma vez a gente agradece muito, Pedro. E você foi muito, foi um exímio administrador do tempo, viu? Usou seus 10 minutos com toda a plenitude.
Olha, eu não sei quanto a vocês, mas nesse momento de isolamento social, toda vez que eu escuto Pedro falar, eu fico com vontade de abraçar ele, dar um abraço, assim, por causa dessa doçura que ele fala das coisas. Isso é muito bom ouvir, assim. Obrigado, Pedro. Sempre uma delícia. Posso falar uma frase só da Moura? Eu, coincidentemente, nos últimos 5 anos, eu tive que trocar 2 baterias dos meus 2 carros. Eu perguntei qual é a melhor bateria. Moura. No passado não era isso que eu ouvia, então acho que aí está um resultado do trabalho. Parabéns. O patrocinador é do Credit Suisse, mas tudo bem, a gente também faz um pouco de propaganda. Mas vamos lá para a gente não tomar o tempo de Hector, porque eu tenho certeza que a gente vai ser muito bom ouvir ele falar agora. Né, Hector? Vamos lá para as suas considerações e o que é que você tem, com certeza, muito a contribuir aí para essa nossa discussão. Em primeiro lugar, a minha admiração e respeito pelo depoimento e pela vida do senhor Pedro Ivo. Realmente não é um caso comum, não é normal encontrar uma postura de tanta realização depois de mudar uma perspectiva de que via-se caminhando durante toda uma história. En realidade, quando se fala na questão da saída do empreendedor, sempre se pensa de que ele tem que fazer para que não fique sem atividade. Então, se concentra no verbo fazer. Que nova atividade ele vai fazer para que sua vida continue a rodar? E, em realidade, a gente pensa de que esse fazer ele não é a questão central, e sim a questão central é o que ele quer ser depois de que ele abandonou essa primeira função. Vejam a situação, podemos imaginar uma metáfora de uma locomotiva arrastrando um longo trem de vagões e durante muito tempo, e essa locomotiva de repente encontra que o trilho acabou. Essa é uma situação de catástrofe. O que ele vai fazer quando não tem mais trilho e tem muita força ainda para funcionar? E a palavra catástrofe eu escolhi especialmente porque ela parte de um conceito que foi derivado da psicanálise que chama mudança catastrófica. E a catástrofe não é isso que nós imaginamos como uma grande destruição, e sim uma transformação da palavra grega catástrofe usada no antigo teatro grego, no qual havia uma representação de atores, mas não havia cenário. A escena era representada por um grupo que chamava-se estrofe, cantava uma estrofe. Esse grupo era o coro, não é? Cantava uma estrofe e descrevia a cena. Quando essa descrição terminava, os atores entravam e representavam essa cena. Terminada essa representação, novamente entrava o coro e cantava uma outra estrofe, ou seja, descrevia uma outra cena, onde de novo, outra vez os atores iriam entrar e descrever, realizar sua apresentação, e o público imaginava a descrição que o coro tinha feito. Esta descrição do coro chamava-se estrofe. Então, a primeira estrofe é substituída por uma outra estrofe, que é a catástrofe. A catástrofe não é outra coisa que a mudança da cena, que nós entendemos como uma grande desgraça. Mas não necessariamente pode ser uma desgraça, e sim pode ser uma grande transformação, como no caso do senhor Pedro Ivo, que é um belíssimo exemplo disso, não é? Mas nem sempre é assim. As pessoas podem sentir de que antes havia um sentido na sua vida. E o sentido era fazer funcionar sua empresa e, em certa forma, uma perspectiva inconsciente de imortalidade. Eu não vou morrer. Mas quando o trilho acaba, você se defronta com que realmente a morte é uma realidade. Mas nesse momento a gente se pergunta que tipo de morte nós estamos falando. E claro, há uma morte física. Mas depois dessa morte física acontecem muitas outras mortes na memória dos outros. E essa memória dos outros depende de que medida você conseguiu transmitir alguma agregação de valor, algum sentido, alguma realização, alguma maneira de ajudar os outros. Vejam, alguns empresários, como o senhor Pedro, e alguns outros, como alguns que nós conhecemos, se dedicam à filantropia, alguma dessas outras coisas, para quê? Precisamente para não morrer, para poder viver mais tempo na memória dos que lhe seguirão. Em alguns casos, é na memória de seus filhos, ou na memória dos sucessores que acompanham a empresa. E para isso é necessário ser sábio e reconhecer que a minha tarefa, o meu fazer, mudou. Mas agora eu tenho que encontrar um outro fazer que dê sentido à minha vida. Em lugar de pensar o que vou fazer, é o que eu quero ser daqui para frente. E nesse que eu quero ser, podem surgir muitas outras coisas a fazer.
que possam trazer uma plenitude, un sentido mayor y seguramente mucho más constructivo, como lo que está describiendo el señor Pablo Ivo, mucho más constructivo, que permitirá de alguna forma una trascendencia. Entonces, la grande cuestión que yo entiendo de la experiencia y de las personas que vi es reconocer que esa mudanza catastrófica no es necesariamente una catástrofe, mas apenas una mudanza de escena. Y há muitas mudanças da cena ao longo de nossa vida. Neste momento, nós temos uma mudança da cena muito séria e planetária, que é o Covid. Mas haverão outras. E para o empresário se apresenta o fim do trilho como uma mudança catastrófica, mas não necessariamente a morte física. É necessário, talvez, encontrar outros caminhos para poder encontrar outro sentido. E veja, o sentido tem a ver com os outros, con la realidad y cómo me siento con nosotros. A veces, no ser esquecido significa estar sozinho. Y estar sozinho tiene a ver cómo construir las relaciones. Solidão y morte caminhan juntas. Mas si você tiene una posibilidad de entender que otro es un compañero de viaje en ese tren de existencia, você tiene una posibilidad de no morrer, tiene una posibilidad de no estar sozinho, de dejar con ese otro su experiencia, como Pedro Ivo manifestó. Y no solo él, sino muchos otros emprendedores, ¿no? Aquellos que se preocupan por cuál será el futuro que los que les sigan tendrán que enfrentar. En fin, yo creo de que o que yo tenía para decir a respecto de este asunto podría llevar mucho más tiempo. Mas me parece que no gustaría de, digamos, distraer a reflexión de las personas con cosas un poco menos trascendentes que a cuestión do sentido y a cuestión das escolhas que o empreendedor faz depois de que o trilho acaba. Muito obrigado a vocês. Eu acho que merece até uma pausa antes de a gente, né, não ter... Você usou muito bem também o tempo, né, até... acho que propositadamente até deixou aí uma certa folga para a gente não precisar entrar logo numa outra fala sem assentar. Eu acho que Keila está dizendo parabéns pela explanação, seu Hector. Então, eu acho que fica aí uma excelente reflexão que a gente pode guardar, manter, enquanto a gente vai chamando aí Yuri Andrei Freitas, do Credit Suisse. Eu não estou vendo ele na minha tela. Yuri, você está por aí? Dê um alô para você aparecer aqui na minha tela. Pronto. Yuri, depois aí do testemunho de Pedro, depois aí dessa reflexão aí profunda de Hector, o que é que você nos traz com a sua visão de experiência aí, de lidar com as famílias empresárias por tanto tempo? Faz sentido tudo isso para você, Yuri? Faz sentido uma pessoa do banco estar falando sobre isso aqui? Me diga aí. Elane, obrigado. Queria agradecer primeiro o convite da Escola F por estar aqui com vocês. Tenho certeza que essa parceria aí que a gente estabeleceu será bastante longeva. Agradecer imensamente o Pedro Ivo por ter compartilhado a experiência pessoal dele e também o Hector. Faz, sim, muito sentido, tá, ter o banco conversando sobre isso. Eu e a Kelly, ambos trabalhamos num time que ajuda justamente nessa passagem de bastão. Então, a gente fala muito, claro, como advogados, do aspecto jurídico, mas também a gente ajuda nessa formação dos herdeiros, nesse desenvolvimento da vocação, né, que foi uma palavra que passou por aqui, no desenvolvimento de habilidades para a gestão do patrimônio e para a gestão da empresa familiar. E nesse processo, né, de ajudar as famílias a construir a governança familiar, a governança corporativa, é um filme que a gente vê com bastante frequência, né? Quando o Pedro fala para a gente de ter trazido o assunto de sucessão e depois ter esquecido, né? Falou, mas será que eu falei isso mesmo? É verdade? Eu diria que esse é um movimento muito comum que a gente vê nos patriarcas, né?
eles trazem o assunto, eles têm muitas das vezes a consciência de que esse processo é um processo necessário, mas aquele sempre foi o projeto de vida dele, né? Muitas vezes ele precisa desenvolver uma nova identidade antes de seguir adiante, ele precisa definir o que ele vai querer ser, né? Usando aí das palavras do Hector. E por esse motivo é muito comum que o processo ele seja uma espiral. Ele vai, volta e avança um pouquinho mais. Ele vai e volta e avança um bocadinho mais. Porque isso é um processo longo e junto com o planejamento de sucessão tem que nascer também o novo projeto de vida desse patriarca, desse sucessor, desse sucedido, né? E aí a gente vê os mais diferentes exemplos. Gente que acaba empreendendo de novo, como o Pedro Ivo, vai atrás de novas empresas, de novas iniciativas disruptivas. Tem gente que acaba indo para o social, tem gente que acaba adotando uma distância ótima e indo para uma posição de conselho e tudo mais, né? É um momento delicado. O caso ele também traz algumas coisas que acho bastante emblemáticas, né? É o medo da próxima geração também de conduzir esse processo. Então, a próxima geração ela também se vê num dilema, né? Porque ela tem respeito, ela tem que preservar essa força motriz, essa capacidade do fundador que construiu a empresa do zero, mas ela também tem muito medo, né? Se a gente olha para o fundador, geralmente ele sai do nada e ninguém espera nada dele. E justamente por isso ele tem esse tamanho sucesso, ele constrói a empresa de imenso sucesso. Só que, em paralelo, ele também projeta uma sombra gigantesca na próxima geração. A barra de comparação para essa próxima geração que vai pegar o bastão está aqui em cima, né? A fala da Maria, no caso, deixa muito clara esse receio, esse medo, essa ansiedade de falar do assunto, né? E, em paralelo a isso, a gente também vê um conflito de comunicação entre os jogadores nesse tabuleiro, né? A gente tem uma primeira geração que construiu empiricamente, que é praticamente apaixonada pelo negócio, apaixonada pela empresa, tem aquele conhecimento do dia a dia, conhece os números de cabeça, sem saber como aqueles números chamam, como você faz um controle técnico da situação da empresa. E a segunda geração, que nasce justamente num outro cenário, numa outra condição, e que busca ferramentas técnicas, né? A gente viu ali no caso, o MBA, você que tem MBA e tudo mais, e o MBA não é visto com bons olhos, né? Ele é visto quase de uma forma pejorativa, né? Esse fundador, ele muitas vezes, sem a intenção, ele acaba desqualificando o esforço da próxima geração em se preparar para a pegada, para a passagem do bastão, né? Então, eu diria que é um processo extremamente complexo, né? Tem diversos aspectos psicológicos, negociais, envolvidos, e muitas vezes de competição entre os irmãos. Mas também eu queria encerrar a fala dizendo que tem sim uma luz no fim do túnel. Não é para a gente achar que esse problema é um problema insolúvel, né? A caminhada é longa e a melhor forma, na minha opinião, né, de acompanhar o processo com uma série de famílias e ver as famílias que deram certo, algumas que não deram tão certo nesse processo de sucessão. A forma que eu vejo da gente buscar o sucesso é continuar andando, né? Embora o processo pareça parar às vezes, pareça tropeçar, é importante continuar caminhando e continuar olhando em frente, ter uma comunicação aberta entre os familiares, ser sincero naquilo que você sente. Muitas vezes a gente, né, o patriarca, a próxima geração, não expressa em palavras aquilo que sente e começa a tomar atitudes que são mal interpretadas pela próxima geração ou pela geração anterior. Então, a comunicação, a sinceridade, continuar conduzindo o processo sempre, e uma equipe de profissionais multidisciplinar, né? O psicólogo é função importantíssima aqui, né?
o advogado que vai desenhar os instrumentos jurídicos, o banco que vai ajudar a chegar nas soluções e atua muitas vezes como um ente desinteressado e que promove também eventos desses de trocas de informação. Então, cada um, sob a sua perspectiva, vai ajudar, vai ter uma contribuição para chegar na solução final, né? Infelizmente, a gente não tem resposta pronta para dar, mas é muito bacana acompanhar a família que não desiste do processo e leva a cabo. Ele acaba sempre no final dando certo. Se não deu certo, é porque ainda não é o final da caminhada. Então, para encerrar e também não estourar o nosso tempo, é isso. Enfrentar o problema de cabeça erguida, contar com o apoio dos profissionais e ser sincero naquilo que a gente sente sobre o processo. Muito bom, Yuri, muito bem. Acho que foi muito bem-vindo também um final um pouco mais instrumental, depois de uma reflexão profunda também, um pouco do como, né? Do como começar, muito bom. E eu acho que o Yuri trouxe também essa questão do persistir no processo, que foi uma coisa que nós discutimos no outro Diálogos também, como é importante persistir no processo. O processo, como você falou, é uma espiral, às vezes parece que está voltando, e aí, então não vai dar certo, quer dizer, mas persistir no processo é algo fundamental. A gente, antes de concluir, Héctor pediu para dar uma palavrinha ainda, não foi, Héctor? Sí, yo gustaría de complementar algo, precisamente siguiendo la opinión de Yuri, que es muy oportuna. Me gustaría decir que frecuentemente esa mudanza de escena provoca una grande conmoción, ¿no? Fin do trilho. Y las personas a veces precisan pensar que hay una necesidad de enxergar o mundo de una manera diferente y a veces se precisa de una ayuda. En diversos casos ha sido útil esa ayuda, una ayuda a veces no campo da psicología, mas también no campo do coaching, no campo do mentoring, ajuda a ganhar tempo e aproveitar melhor o tempo da vida que vem depois do trilho. E que é um tempo rico, porque há uma experiência anterior, mas que pode ser muito melhor aproveitado se se consigue enxergar desde outras perspectivas, porque nós não estamos frente a um problema administrativo, um problema de empreendedorismo, e sim um problema, uma questão existencial. Y en la cuestión existencial, todos, de alguna forma, precisamos de ayuda, porque ninguém tem a receita da transcendência da morte. Nós não morrimos ainda. Essa é a questão final que eu queria dizer. Então, às vezes é interessante buscar uma ajuda adequada na quem se confie para poder enxergar mais do que se enxerga. Não para que te digam o que fazer, sino para abrir tu panorama e você ter mais opções de escolha. Só isso. Muito obrigado a vocês também pela oportunidade e pela excelente contribuição de Pedro, de Yuri e de Elane, obviamente, de Mariana, de toda a Escola F. Obrigado pela participação. A gente é que agradece, né? Um diálogo tão rico como o de hoje. Dá vontade de continuar, né? E vamos continuar. A gente se encontra todo mês aqui. Então, o próximo tema a gente vai definir, mas logo mais a gente passa para divulga nas nossas redes e vamos continuar utilizando esse recurso, né, da família Jones, trazendo mais um episódio. Muita gente perguntou aqui no chat sobre como ver novamente o episódio e como poder compartilhar, até para poder compartilhar com outras pessoas. Então, eu indico o nosso canal, Escola EF, no YouTube. Eu coloquei aqui no chat o link para o canal, mas também uma pesquisa no YouTube, Escola EF, você vai ter acesso a esse canal. E a gente marcou, Elane, dia 16 de abril. 16 de abril, sexta-feira, 16 de abril. Sexta-feira, 16 de abril, se vocês já puderem colocar uma reserva aí na agenda para continuar nessas discussões, continuar acompanhando os episódios da família Jones, e a gente vai seguir nesse formato. Então, assim, muito obrigada a todos. Foi realmente uma manhã muito inspiradora. Acho que falas muito ricas aí de todos os participantes, dos nossos convidados. Foi realmente um dia, assim, começar o dia né, com muitos insights e muito para refletir. Obrigada também ao Credit Suisse, né, por
pelo apoio e a gente espera, assim como o Yuri mencionou também, continuidade e longevidade para essa parceria. Elane? Perfeito. Eu queria lembrar isso, né? Agradecer também ao patrocinador e dizer a todos que a gente está aberto a sugestões. Vocês já viram que tipo de tema a gente gosta de trazer para aqui? Quer dizer, são temas com mais dificuldade de se tratar, como que temas que a família Jones possa exemplificar para a gente. Então, fiquem à vontade também para entrar em contato conosco através das nossas redes. A gente tem Instagram, Facebook, LinkedIn. E sugerir, olha, eu gostaria muito de ver tal tema abordado, e a gente vai considerar muito, muito carinhosamente as sugestões de vocês. E é isso, eu acho que a gente pode encerrar por hoje. Yuri, diga lá. Obrigado a vocês também, Elane e Mariana, pelo convite. Gostei muito do encontro do dia de hoje. Espero ter podido contribuir aí também. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo, Pedro, Hector, Yuri e a todos. Até breve. Tchau, gente. Obrigada. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.